Olá! Em 2020, milhões de brasileiros transformaram suas cozinhas e quartos em escritórios. E você? De onde você trabalha? Você trabalha por imposição ou por escolha? Esse é o episódio de hoje do nosso Ponto e Contraponto. Será que o home office é a nova forma de trabalho? Você sabe, esse programa aqui é produzido pela IPTV, em parceria com a FMU, FIAM, FAAM. A IPTV está disponível em mais de 17 milhões de domicílios em todo o Brasil, atingindo 55 milhões de pessoas. Você pode assistir no canal 579 da Banda KU, canal 23 da Nova Parabolic Sky, no Instagram, TikTok, YouTube, @IPTV Oficial, IPTV com Y, e na internet www.iptv.com.br, IPTV com Y. E hoje aqui, super feliz, aqui, privilegiado de ter a participação da doutora Meire Camia. Oba! Psicóloga, palestrante e consultora empresarial, formação em psicóloga, teóloga, mestre em administração de empresas, especialista em neurociência, autora dos livros Motivação Sem Truques e Pílulas Mágicas para o Sucesso. Meire, super obrigado. Obrigada, é um prazer estar aqui. Vai ser divertido, porque a gente vai ter aqui... uma alegria. Vamos ter aqui também o professor Felipe Siqueira, ele é professor da FMU, mestre em inovação, educador e comunicador com formação em psicologia, gestão de pessoas e liderança, especialização em design thinking e outras metodologias ágeis e inovativas, líder executivo da companhia Makers, escola de inovação e pesquisador, professor e líder educacional de instituição de ensino superior. Felipe, muito obrigado. Acho que aqui o papo vai ser bom, né, gente? Olha só. Para a gente começar, eu queria aqui apresentar um vídeo produzido aqui pelos alunos da Escola de Jornalismo aqui da FMU, FIAM, FAAM. Bora ver? Em um mundo que se transforma em ritmo acelerado, o trabalho também reinventa suas formas, seus espaços e suas dinâmicas. O que antes era exceção tornou-se regra. O que era improviso virou estratégia. Durante a pandemia, o home office emergiu como solução urgente, preservando empregos, mantendo empresas em funcionamento e conectando pessoas à distância. Mas passado o momento crítico, surge uma nova pergunta. Essa é de fato a nova forma de trabalhar? Entre ganhos de produtividade e desafios de adaptação, entre flexibilidade e limites difusos, o trabalho remoto levanta questões importantes. Como ficam as relações profissionais? Quais são os impactos na colaboração e no senso de equipe? E o que dizem as leis diante dessa nova realidade? Hoje, no Ponto e Contraponto, convidamos você a olhar para além das evidências imediatas e refletir sobre diferentes perspectivas de um mesmo tema. Home Office, evolução inevitável ou solução circunstancial? Agradecimento especial à aluna Adilene Anjos, que nos ajudou aí com essa produção. Então, bora, gente, vamos começar, né? Então, eu queria já passar aqui num pinga-fogo aqui com vocês dois, né? E vocês podem falar um pouco. O home office salvou empresas, salvou empregos em 2020, é inegável. Mas será que isso aqui a gente confundiu sobrevivência com evolução? Vamos começar aqui com a Meire, né? Vamos lá. Olha, realmente, eu acho que o home office ele é importante, porém, hoje a gente está vendo, pelos resultados das pesquisas, que o home office ele não é bom a longo prazo. Então, assim, a curto prazo, naquele momento de pandemia, ele foi bacana porque naquele momento, naquela circunstância, naquele cenário mundial, foi necessário. Porém, hoje a gente vai percebendo o aumento de doenças mentais causadas também por essa questão do isolamento, por coisas que o home office traz, que é o isolamento. E você tem poucas pausas, então você trabalha muito focado e você tem muita cobrança, porque quando você trabalha em casa, as empresas elas criam mecanismos para poder monitorar a tua produtividade. Então, aumenta-se a meta e a pessoa é obrigada a ficar muito focada no trabalho. E isso significa ela fazer menos pausas, a pessoa ela tem uma dificuldade muito grande de distinguir o que é vida privada e vida profissional. Então, ela sempre está trabalhando, então ela não consegue fazer aquela coisa tipo, acabei de trabalhar, agora estou em casa e eu vou relaxar. Não existe isso, então ela fica o tempo todo naquele estresse, entende? Então, isso a longo prazo vai causando na pessoa um burnout, que é o que está acontecendo agora. Então, o burnout é um estresse muito ligado às condições do trabalho. Então, o que é o burnout? É um esgotamento. Então, a pessoa vai se esgotando de tanta pressão interna, porque ela mesma
Ela mesma começa a se cobrar, então ela não precisa nem de chefe mais, ela não precisa mais de ninguém colocando ela para baixo, que ela mesma começa a medir o próprio desempenho e ela sempre quer mais e mais e mais, e esse é um problema do ser humano, né? O ser humano, vamos supor, se você bateu a meta era 100, a próxima é 200, depois você não quer mais 200, você quer 500, daqui a pouco você quer 1000. Nós, seres humanos, somos assim, né? Então a gente não consegue ficar no mesmo lugar, a gente sempre quer mais, 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 só que a gente não percebe o nosso limite pessoal e com isso a gente acaba... Agora, como diriam meus filhos no TikTok, né? Nos posts do TikTok, será... Felipe, vamos lá. Felipe, você concorda com isso? Será que você trabalhar em casa não dá mais flexibilidade em vez de causar burnout? Pois é, acho que desde a pandemia ter sido um marco para a questão da prática do home office, nós temos também a prática do home office como um diferencial competitivo, ou seja, é um benefício não só para quem trabalha home office, como para a empresa também. A própria plataforma LinkedIn fez diversas apurações que identificaram a procura do home office como um diferencial competitivo na oferta de vagas. Então, uma vez que eu tenho a possibilidade de trabalhar em casa, eu também posso ultrapassar barreiras de distância trabalhando em empresas que eu nem imaginava trabalhar. Então, as pessoas também ganharam essa flexibilidade, né? Uma oportunidade de elasticidade que até então não tinha, uma vez que o requisito de se trabalhar na região ou próximo da empresa era um requisito muito importante, e essas pessoas passaram a ter oportunidades maiores de trabalho. Além disso, essas oportunidades elas também trouxeram para que os trabalhadores pudessem passar mais tempo com a família, e regular o seu estresse e a sua vida profissional com outros balanços que não estão no ambiente de trabalho, como pets, a própria convivência com a família. E isso também beneficiou pessoas de grupos minorizados. Quando a gente fala de pessoas neurodivergentes ou pessoas introspectivas, são pessoas que foram beneficiadas também com essa prática. Meire, você falou um negócio da produtividade, que eu achei interessante mesmo. E realmente, logo que se implementou o home office, apareceram muitos números dizendo que a produtividade aumentou. Agora está aparecendo o inverso. Na verdade... Você bate um pouco com esse teu ponto aí? Então, e essa é uma questão interessante que o Felipe está trazendo, porque é o seguinte, no discurso do home office, se diz isso, não, você vai passar mais tempo com a família, você vai ficar mais relaxado, você vai ter uma qualidade de vida melhor, mas os dados, eles mostram que não. Na verdade, as pessoas estão mais estressadas, os pais, por exemplo, eles passam muito menos tempo com os filhos. Então, por exemplo, pais, homens, parece que eles passam... acho que 17 minutos, que eu tinha visto uma pesquisa, 17 minutos por semana com os filhos. Então, o fato de você estar presente em casa não significa que você esteja presente na relação. Então, o fato da pessoa estar trabalhando em casa não significa que ela está presente de alma na relação com as pessoas. Ele está lá com o olho no computador e a criança, ela está com o celular na mão. Você entende? E o fato de você não fazer essa distinção, né, entre o ambiente de trabalho e quando você chega em casa você diz relaxei, então quando a pessoa ela não foi treinada para isso, porque isso requer um certo treino, essa autodisciplina, nós não fomos criadas dessa forma e não fomos educados para isso. Então a pessoa ela acredita que ela está ainda trabalhando, então ela fica em casa, continua trabalhando, e este comportamento que seria o ideal, né, do tipo, vamos fazer tudo muito bonito na nossa vida, ele não acontece na vida real. Agora, com relação à produtividade, sim, a produtividade no home office, ele aumenta, porém, ele traz doença. Então, assim, se a gente for pensar em sustentabilidade... Isso é uma coisa comprovada mesmo? É uma coisa comprovada? Então, se a gente vai ver as pesquisas sobre home office, a gente vai ver que a produtividade é maior, mas não se sustenta a longo prazo. Então, as pesquisas, por exemplo, que mostram o ambiente de trabalho normal, eles vão dizer o seguinte, que a produtividade é um pouco menor do que as pessoas que trabalham home office. Porém, a saúde mental é maior. Então, se você for contabilizar isso,
isso em termos financeiros, em termos de, por exemplo, afastamento no trabalho, o peso que é você ter uma pessoa afastada do trabalho, não se sabe quanto tempo, o tempo dessa pessoa se recuperar e voltar produtivamente para o trabalho, que ela não volta normal. Quando a pessoa sai afastada por burnout, ela demora muito tempo e esses remédios psiquiátricos relacionados à falta de sono, então ela começa a se encher de remédio. E isso altera muito a capacidade de pensar, tomar decisões, de ser criativo, porque esses remédios adormecem a consciência. Então, se você for pesar na balança em termos de produtividade e sustentabilidade da empresa e também do ganho financeiro, não compensa, porque é uma produtividade que ela vai acabar rápido. Você tem um ponto com relação à sustentabilidade, a gente volta depois, mas eu queria só pegar um outro que, hoje em dia, você sai, mesmo que você trabalhe presencial, você sai com o celular na mão e você continua ligado. Pois! Então, seja em home office, seja presencial. Agora, por outro lado, aí mais para o Felipe, se isso é tão eficiente, se é tão flexível, e realmente você tem áreas de tecnologia, muitos analistas querem trabalhar remoto, talvez pela flexibilidade que o Felipe falou de estar em outras cidades, etc. Mas muitas empresas, a gente vê no mundo, Amazon, Disney, Bradesco, Itaú, têm voltado, algumas com trabalho híbrido, mas pelo menos 3 vezes por semana. Sim. Se é tão eficiente ser o home office, por que então está se voltando assim, Felipe? Você que defende aí o home office. Eu acho que existe um mito da gente achar que a gente separa a pessoa do profissional. Esse mesmo indivíduo que vai para a empresa, ele carrega de casa para a empresa, ele traz a empresa para casa porque ele é um indivíduo só. E também existe uma romantização dos ambientes empresariais. Nós estamos tratando a negação do home office como uma vantagem, justamente por entender como se o ambiente empresarial estivesse preparado para ser saudável, para estimular essas pessoas a serem criativas, quando os ambientes empresariais estão cada vez mais tóxicos e despreparados para suportar essa pessoa numa carga horária de trabalho integral, não só nas relações, como na própria estrutura do ambiente, que não favorece todo esse romantismo de colaboração, de criatividade. Então, uma coisa é a gente comparar empresas que são modelos e referências, né? Outra coisa é a gente comparar a maioria das empresas que não atingiram ainda um modelo que favoreça a estadia do colaborador dentro do ambiente de negócio. Isso. Agora, é interessante que é o seguinte, né? A gente reclama muito do ambiente de trabalho dos conflitos que acontecem entre as pessoas. Porém, é interessante, né? Tem alguns estudos, alguns não, são vários estudos sobre inteligência emocional. E eles dizem o seguinte, as habilidades da inteligência emocional e as áreas cerebrais só são desenvolvidas através das relações e também dos conflitos. Então, assim, não vai existir mesmo um ambiente onde a gente vai ter esse mundo das maravilhas, como é pregado até nos contos de fada, um casamento que vai ser lindo e maravilhoso. Os felizes para sempre, a gente que foi casado sabe que a realidade é outra coisa. Então você se casa por uma ilusão às vezes, né? Mas na hora do vamos ver é a mesma coisa. E no caso das empresas, a mesma coisa. A gente tem essa romantização, tá? Mas quando a gente vai ver no dia a dia, você vai ter um chefe às vezes muito tóxico, você vai ter uma equipe às vezes que não te ajuda e tal. Porém, esses são desafios naturais e necessários para o desenvolvimento do ser humano, porque isso é um problema e o ser humano ele é feito de resolver problemas. Conforme a gente enfrenta o problema e supera, a gente cresce. Então, por exemplo, se eu tenho um problema com você e aprendo a lidar com as minhas emoções e negocio com você e falo, ó, Bezerra, não está dando para a gente trabalhar desse jeito, nós vamos ter que negociar um outro jeito aqui. E se a gente quer chegar nesse resultado, nós vamos ter que dar um jeito, nós dois aqui, ó, como é que nós vamos trabalhar aqui em paz? E aí a gente vai negociar e nessa negociação, que só vem através do conflito, nós dois crescemos. Porque nós vamos ter que desenvolver paciência, tolerância, comunicação. Então, esse conflito que a gente tanto reclama nas empresas e que a gente não tem no home office,
Ele é necessário para a gente poder, inclusive, gerar mais vínculo, porque a partir do momento que eu tenho confiança em dizer para você que você é um chato na tua cara e você não vai embora e você diz, tudo bem, eu reconheço que eu também não sou lá grande coisa, mas a gente então vai se comunicar e a gente vai resolver isso, é que nem casamento. Você superou aquilo, você se fortaleceu, você não eliminou o vínculo, entende? Então, quando a gente não desiste das relações e a gente tem uma meta em comum e a gente luta por aquilo, mesmo com as nossas diferenças, é uma forma de aprendizado. Então, assim, é uma ilusão, sei lá, a gente achar que a gente vai estar no híbrido, no home office e que a gente não vai ter esse tipo de problema, entendeu? Você aqui, Meri, você e o Felipe acham que esse período da pandemia em que a gente ficou focado no home office, a gente estimulou as pessoas a serem mais individualistas, a trabalharem de maneira isolada? Aliás, a gente empurrou uma geração inteira que começou a trabalhar naquele para ser individualista e não saber trabalhar em equipe? Mas você vai responder isso aí depois do intervalo. A gente vai e volta. Até já. Quando eu viajo, eu gosto de ficar conectado com as notícias do mundo, com as notícias do Brasil, com as notícias da família. E quando eu viajo, eu uso o chip da Surf USA Mobile. É um chip que é disponível em 170 países, baratinho, fácil de usar, fácil de instalar. Então, vai viajar? Fique conectado, www.surfusamobile.com e fique conectado. Esse é o Ponto e Contraponto. O papo de hoje é sobre home office. É realmente a nova forma de trabalho? Eu estou aqui com a Meri e com o Felipe e a gente estava conversando se nesse período de pandemia que estimulou o home office de maneira explosiva, né? quase não, obrigatória, será que a gente estimulou as pessoas a serem mais isoladas, mais individualistas e fez uma geração inteira de recém-formados a não aprender a trabalhar de maneira conjunta? Felipe, você que é um cara que defende o home office, como é que você vê isso? Na pandemia nós tivemos um pico da adesão por conta das circunstâncias, depois ela se ajusta um pouco mais, mas é um momento em que as pessoas começam a aprender a olhar para si dentro do contexto de trabalho. Então, é muito difícil a gente aceitar que ir até o trabalho e dividir o seu espaço com os colegas é uma performance muitas vezes ensaiada. É como as pessoas, por exemplo, se vestir para fazer a entrevista. Ela usa uma roupa, ela adota um jeito e performa esse jeito durante um período para poder sobreviver no ambiente de trabalho. Então, as pesquisas também apontam que a saúde mental teve uma melhora no ganho de autonomia de percepção, onde essas pessoas entendem que dentro de casa elas têm mais autonomia, conseguem gerenciar melhor as suas atividades, se organizar e desenvolver as suas próprias competências. Esse estudo vem de uma pesquisa com servidores públicos, onde eles diariamente registravam tudo isso e a Forbes divulgou o quanto isso beneficiou as pessoas em termos de impactos na saúde mental, justamente nessa percepção de entender que eu comecei a olhar para mim e estou despertando agora e eu precisei estar sozinho para isso na minha casa. Não concordo. Porque nós temos, pela Organização Mundial da Saúde, uma epidemia, já é considerada uma epidemia de solidão no mundo. Essa é a minha dúvida. Do Brasil, é um problema do mundo. E isso traz uma série de consequências no nosso sistema de saúde. Por quê? Porque as doenças mentais, isso já é comprovado mesmo, ela acarreta uma série de outras doenças físicas. Então, por exemplo, ela piora os problemas cardíacos, problemas circulatórios, porque você vai trazer depressão, você vai trazer uma série de outros transtornos psicológicos que vão acarretar nessas doenças físicas, sobrecarregando o nosso sistema de saúde. Então, já é considerada uma epidemia, 1 em cada 6 pessoas se sentem sós. A gente está vendo, e a população mais atingida são os velhinhos e os jovens, né? Os jovens, eles estão crescendo com uma dificuldade imensa no que a gente chama de habilidade social, que só é aprendida e desenvolvida, e como eu te falei, elas têm referências a umas áreas cerebrais que só são desenvolvidas no conflito.
Então, quando eu entro em conflito, ou seja, quando eu sou frustrado, quando eu quero alguma coisa e o mundo me diz não, e eu preciso levantar, eu não posso só ficar chorando, eu tenho que correr atrás das minhas coisas, eu preciso perseverar e eu preciso ter essa gana de viver, isso vem da dinâmica da vida. Então, quando eu sou muito poupado dos conflitos, eu também não desenvolvo as minhas virtudes, que é força de vontade, perseverança, a minha coragem, a iniciativa, aquela coisa de dizer assim, o orgulho bom, né? De dizer assim, não, você vai ver, eu vou conseguir fazer, você está duvidando de mim, você vai ver. Felipe está com cara de tréplica. Isso, né? Tem direito à tréplica. Eu não entendi, na verdade, por que a gente está falando de solidão se a pessoa no home office ela está trabalhando com todo mundo. A diferença é que ela não está presente na empresa. Então. Onde a solidão entrou aí? Sim, ótimo. Olha, tem um estudo muito interessante a respeito de por que algumas pessoas, que são pessoas consideradas boas, elas fazem algumas atrocidades. Então, inclusive, teve até um estudo com tinha uma velhinha que ela foi presa, ela participava de alguns experimentos com o médico no campo de concentração e ela ajudava o cara a fazer umas atrocidades. E ela era uma mulher muito boa, assim, aquela carinha, né, de boazinha. E a gente fica pensando, por que algumas pessoas que nunca, não teriam nada para ser um criminoso, por que ela traz um comportamento assim diferente, né, ou violento com relação a um outro ser humano que é um semelhante? Existe dentro do nosso cérebro uma chavinha que considera a pessoa ou um ser humano ou um objeto. Então, todos nós somos potenciais criminosos, todos nós. É só a gente virar uma chavinha. Então, a hora que a gente começa a olhar o outro como um objeto, a gente liga a chavinha. Uma coisa muito importante é o olho. Então, o olho no olho, ele é extremamente importante e é o que aciona a nossa chavinha do ser humano que está ali. Então, ele liga a nossa empatia. Então, o ao vivo, ele é muito diferente do virtual. Você pode perceber que no virtual, algumas pessoas, elas atacam outras porque justamente ela está no virtual. Então, ela tem coragem de se comportar de uma forma como ela não teria coragem no ao vivo. Ela não teria coragem de ser hater ou de atacar outra pessoa, porque justamente o virtual a protege desse auto-julgamento. Mas quando a gente está presente com outra pessoa, esse auto-julgamento ele aumenta. Então eu falo assim, eu estou com uma vontade de falar aqui, mas não vou falar, você entende? Então você tem um freio, né? Então o virtual, ele tira um pouco a gente desse automonitoramento que é muito necessário para o ser humano poder conviver em sociedade. E essa chavinha, né, quando a gente trata o outro como objeto, a gente vai vendo as relações hoje, que são extremamente líquidas, porque a gente consome gente. Então a gente consome produtos e usa as pessoas e também descarta as pessoas com essa falta de humanidade, que no fundo nós somos humanos, mas a gente está tratando as outras pessoas como se fossem objetos de descarte. Você falou, né? essa interrelação pode ser também na sua vida pessoal, não precisa ser na vida do escritório, porque por outro lado, aí como o Felipe comentou, você trabalhar o presencial, vamos pegar São Paulo aqui, você gasta horas no trânsito, você hoje em dia trabalha em open space super barulhentos, né? Eu trabalhei 30 anos no mundo corporativo, reuniões às vezes desnecessárias que a gente nem sabe hoje por que eu fui naquela reunião. Isso também não é um lado do burnout? Também não é um lado que também contrapõe exatamente esse lado de você... o isolamento causa o burnout, mas esse lado do estresse, de você se deslocar, de você chegar em casa não poder chegar e de repente ver seus filhos, tratar do seu filho. Como é que você vê isso, Felipe, do teu lado aí? Sem dúvida, especialmente em grandes metrópoles como São Paulo. As pessoas elas demoram um tempo muito grande para se deslocar, para chegar ao trabalho e muitas vezes elas já chegam com a carga cognitiva debitada ali, né? E aí, dentro do ambiente de trabalho, elas acabam tendo queda de rendimento, não só pela questão de carga cognitiva, como muitas vezes por questões físicas mesmo de deslocamento. Então, enquanto no home office ela dá um clique e está em outra reunião, no trabalho ela perde tempo, desvia a atenção e com isso ela também tem impacto na produtividade. E aí, olha, eu só queria pegar um ponto aqui, né? Meu filho, ele mora nos Estados Unidos, trabalhava numa cidade e o escritório dele é 10 minutos de casa. Ele ia de bicicleta,
na pandemia, ele voltou a trabalhar em casa e nunca mais voltou para o escritório. Quando ele ia lá, não tinha mais ninguém, as equipes ficaram espalhadas pelo país. E em algum momento ele teve uma oferta de trabalho e foi para outra cidade, porque lá ele tinha que ser presencial. Sim. Ele foi irrecusável, ele acabou indo. E ele trabalhava, essa empresa levou para 3 vezes por semana. Ele trabalha na Apple, então a gente pode falar 3 vezes por semana, presencial, 2 vezes trabalha em casa, apesar de ele estar 20 quilômetros da empresa, mas ele tem que morar naquela cidade, porque ele tem que ser presencial. Sim. Eu lembro nas primeiros meses, que esse escritório era novo lá da Apple, ele falava, pô, pai, eu venho aqui, tem ninguém aqui, eu tenho que falar virtualmente com o resto do time que está nos Estados Unidos, por que eu venho para cá? Que absurdo. Sim. E ele olhava para mim como se eu fosse o culpado, né? Porque eu trabalhei no mundo corporativo há 30 anos, né? Presencial, logicamente, com algumas flexibilidades. Mas o que aconteceu? Depois de 2 anos, a empresa passou a só contratar na mesma cidade que ele estava. Certo. E hoje o escritório começa a estar povoado. Uhum. Então, eles não estão forçando a barra, mas estão fazendo as pessoas migrarem para aquela cidade por algum motivo. Sim. Não vou... Então, mas você percebe que o movimento hoje, ele é presencial. É como as escolas. Agora, só um minuto, esse híbrido aqui, você acha que é bom, está unindo o melhor dos 2 mundos ou o pior dos 2 mundos? Eu acho que é cada caso, né? Porque, como o Felipe falou, às vezes você vai ter pessoas que moram em outros lugares, mas que têm talentos e competências que você não vai achar na sua cidade. Nesse caso, eu acho que ainda vale essa coisa do híbrido, mas não todos os dias, não todos os dias da semana, porque aquele cafezinho, sabe aquele cafezinho que você levanta, que você vai lá e toma um cafezinho, você conversa com alguém, aí depois você, sei lá, você levanta e vai para o banheiro, você consegue fazer algumas pausas que são muito necessárias para o descanso cerebral. Então, quando você está muito, muito focado, porque o cérebro, ele é igual ao músculo. Se você pegar um peso e ficar assim, ó, o dia inteiro fazendo isso aqui, ó, o dia inteiro, chega à noite, o teu bíceps não vai funcionar. Por mais que você queira, ele não vai funcionar. E o nosso cérebro é igual, ele precisa de pausa. Você pode ver na academia, você faz um pouquinho uma série, pausa. Aí você vai lá, vai mais um pouquinho, pausa. O nosso cérebro também precisa de pausa. Às vezes no home office, você fica o tempo todo ali, ó. Isso cansa extremamente o nosso cérebro. Nosso cérebro não foi feito nem para trabalhar no virtual, porque ele cansa muito mais. Então, nessas pesquisas que falam sobre comunicação ao vivo e comunicação virtual, cansa muitas vezes mais. Porque no ao vivo, meu olho, por exemplo, agora, ele está olhando o teu corpo inteiro. Eu estou lendo você inteiro. Então, inconscientemente, eu já estou lendo a tua postura, as suas expressões. Isso me relaxa. Mas, porque no virtual eu tenho que deduzir, então meu cérebro, além de ter que decodificar o que você está falando, eu ainda estou deduzindo a tua expressão corporal e isso cansa. Então, você pode perceber que quando você faz uma reunião virtual e uma presencial, você cansa muito mais no virtual do que no presencial. Certo. Porque o presencial é o natural do nosso corpo. Então, há milhares de anos, o nosso corpo é igual. Então, o nosso olho é aqui. O cabelo é aqui, a boca é aqui, é no mesmo lugar. Então, não mudou nada na nossa constituição física, porém, os nossos hábitos mudaram. Só que o nosso cérebro, ele ainda continua no antigo, como é que chama? Não é no digital, é no analógico. Nós somos ainda analógicos. O nosso cérebro funciona melhor quando a gente desenha, quando a gente escreve na mão. A nossa inteligência ainda é desenvolvida através da motricidade. Então, a gente ainda precisa pegar. A inteligência ainda é desenvolvida com a motricidade. Então, tem algumas respostas físicas aí. E precisa. A inteligência da criança é desenvolvida com ela na massinha, ela brincando, ela pegando, ela fazendo as coisas, ela desenhando, ela pintando. Então, na motricidade fina, no refino da motricidade é que a inteligência vai se desenvolver. Então, o nosso cérebro não se tornou digital. Isso é uma verdade, né? Agora, será que essa verdade está levando para a conclusão certa, Felipe? E eu vou aproveitar para te perguntar o seguinte. Muitos líderes hoje têm muita dificuldade para gerir equipes remotas. Como é que você trabalha com equipe gigantesca remota? Acho que não é uma resposta só, né? Mas esse ano o Brazilian Journal of Business Psychology divulgou um estudo feito em 27 países sobre como as pessoas interpretam o home office como uma forma de equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Dito isso,
em especial no Brasil, nós já entendemos que o home office ele é um benefício. Quando eu não ofereço home office, eu estou deixando de oferecer um benefício. Às vezes você não consegue contratar. Isso acontece hoje muito. Se você não tiver a opção de home office, pelo menos híbrido, você não contrata hoje em dia. Inclusive, nesse ponto, dados apontam que se não houver uma oferta de 2 ou mais dias de home office, as pessoas estão dispostas a declinarem vagas. Né? Então, de fato, essa leitura que advém dessa experimentação do modelo home office reinterpreta esse modelo como um benefício e faz com que as pessoas entendam que elas flexibilizam, mas não abrem mão do home office. E você, assim, eu vou dar outro exemplo aqui, Meire, eu queria saber de você. Vou pegar um exemplo, né? Hoje, na área de tecnologia que eu participo muito, muitas empresas, em função do trabalho remoto, estão conseguindo contratar pessoas. Empresas de São Paulo, onde você acaba tendo uma grande chamada de oportunidades, contratando pessoas recém-formadas em Aracaju, em Belém do Pará, onde as oportunidades não necessariamente existem, né? Sim. E na hora que você foca no presencial, você não está tirando essa oportunidade? Como é que você consegue equilibrar? Porque uma coisa é você falar de um país como os Estados Unidos, com tantos polos, com oportunidades de empresas. Mas na hora que você fala, não, eu tenho que ser presencial, eu perdi aquele profissional de Aracaju. Então, veja bem. Você vai responder, depois do intervalo, a gente vai e volta. Estamos de volta aqui no Ponto e Contraponto, hoje com a Meire e o professor Felipe, nesse papo aqui sobre home office, é a nova forma de trabalho. E eu estava questionando a Meire aqui se a gente obrigar o presencial num país como o Brasil, a gente não está tirando oportunidades de bons talentos que estão distribuindo e fazendo com que eles tenham que migrar para cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, onde estão as principais oportunidades. Isso não é ruim? Então, eu queria até juntar essa resposta com o que o Felipe estava colocando, né? Essa questão, por exemplo, né, se eu não ofereço um home office, eu perco talento, veja bem, existe uma coisa que é atrair talentos e a outra coisa é você reter talentos. A gente começa a perceber hoje que as empresas têm muito turnover. Ou seja, eu contrato, mas ele não fica. Eu contrato, mas ele não fica. Nas pesquisas de motivação, a gente acha, né, na nossa cabeça, que o dinheiro, o salário, ele é um fator determinante para que a pessoa permaneça naquela empresa, e não é. O dinheiro é um dos fatores mais baixos de motivação. O que realmente motiva e retém um talento dentro da empresa, então vamos supor, você tem um funcionário, você pagou curso para ele, você especializou esse cara entende do teu processo, ele já tem anos de casa, e aí ele recebe uma proposta para ganhar um salário maior. Por que ele não vai? Ele não vai porque ele reconhece, então a maior retenção de talento é o quanto que esse funcionário cresceu como ser humano e como profissional dentro dessa empresa. É quando você estabelece uma relação de confiança e o cara fala assim, cara, essa empresa investiu tanto em mim, eu cresci tanto, eu sou tão grato a essa empresa que ele permanece ali por lealdade a essa empresa, mas porque ele reconhece a troca. Você investiu em mim, você acreditou em mim quando eu era um nada, e agora que eu sou tudo, né, aqui eu sou alguém. Então, essa relação com relação à motivação é uma coisa. Com relação ao trabalho híbrido é a mesma coisa. O fato de você contratar uma pessoa só porque ela quer o híbrido não significa que você vai reter essa pessoa. Entende? No dia a dia, a convivência é a que vai fazer a confiança acontecer. Quando a gente está falando de comprometimento, de vestir a camisa da empresa, nós estamos falando de um fator que só se desenvolve no olho. Então, por exemplo, vamos supor, né, Bezerra, a gente está com muito trabalho aqui, aí você tá se lascando aí de trabalhar, e eu já acabei o meu, eu estou indo embora, eu estou vendo que você está ficando, mas cara, você é meu amigo, e porque você é meu amigo, eu vou te ajudar, eu vou ficar com você, vou terminar esse trabalho com você, porque você é meu amigo, não é pela empresa que eu fico porque eu consegui desenvolver com você. O home office, você acha que a gente perde isso? Você perde isso, cara, ninguém é teu amigo, ninguém está lá com você no dia a dia. Agora, o brother, o cara que está lá com você, que depois quando você está mal, que você fala, cara, estou me separando, ele fala, vamos tomar uma cerveja ali com você, ou tomar um café, você vai conversar comigo. Isso só acontece no presencial. É possível, você acha, Felipe, que construir um ambiente, será que a empresa perde
no lado da cultura e do propósito? Exatamente, perde. Sem as pessoas estarem no presencial? Ou é possível fazer isso com home office? Antes de responder essa, quando ela falou, eu lembrei de um dado que eu li nas pesquisas sobre o aumento de pessoas que ganharam a possibilidade de cuidar mais dos seus pais, né? Então, se na empresa eu tenho um amigo, na minha casa eu tenho o meu pai e a minha mãe, onde eu posso exercer o papel de cuidador, uma vez que eu não tenho toda essa logística de deslocamento e eu consigo fazer manobras muito mais rápidas ali nas questões do dia a dia. Então, esse acho que é um ponto interessante de trazer. Aqui no Brasil, apenas 16% dos profissionais se consideram produtivos no presencial. Então, também tem uma questão da leitura dessas pessoas no modelo presencial. E aí, claro que a gente não está falando do presencial na sua totalidade, mas as pessoas já se consideram improdutivas. E no teu ambiente de trabalho, Felipe, você chegou a dar aulas virtuais? Você dá aulas virtuais para alunos? Até hoje, sim. E como é que você vê essa comparação no teu dia? Quer dizer, também é uma forma de trabalho, né? Eu vejo um paralelo do avanço de ferramentas para traduzir o que era feito no presencial para o virtual e vejo a descoberta de um mundo novo. Então, eu entendo que no virtual as pessoas ainda estão aprendendo como esse mundo funciona. Então, como que eu me relaciono no virtual? A gente fala muito, por exemplo, para o professor olhar para a câmera, porque a câmera ela representa os olhos do aluno. Então, eu também tenho um desafio de aprender a extrair o melhor desse mundo virtual, coisa que eu não sei ainda, porque eu peguei no susto, né? O home office ele chegou num susto pandêmico e não preparou as pessoas para estarem no home office, extraírem o melhor disso, e a empresa também não estava preparada. E outra coisa aqui, para os dois, a gente tem algumas pesquisas que estão mostrando que, infelizmente, os trabalhadores remotos eles estão sendo preteridos em promoções frente àqueles que estão no presencial. Será que esse benefício acaba prejudicando exatamente quem é a favor deles? Sim, eu acredito que sim, porque quando você é demitido, você é contratado pelo seu currículo e você é demitido por questões comportamentais. Então, quando você contrata alguém, você vai olhar a formação acadêmica, quantos cursos essa pessoa fez, quais são as competências técnicas que essa pessoa tem. Porém, é no dia a dia, no trabalho em equipe, na tua capacidade de perseverar, de não desistir e tudo mais, que essa pessoa vai permanecer. Então, na hora de ir embora, você é demitido por falta de competência comportamental. E como eu te falei, a resiliência, ela só acontece no dia a dia. Então, eu só sou provada, testada, na minha paciência, na minha tolerância, na minha capacidade de comunicar e negociar e chegar num senso comum e trabalhar com uma equipe quando eu estou no presencial. Então, as pessoas que são lançadas na jaula do leão do presencial, elas estão muito mais afinadas nessas competências do que as pessoas que trabalham só no virtual. Você acha que não tem oportunidade para as pessoas de repente, passarem a funções de liderança só trabalhando no virtual, a partir de liderar os outros virtual? Muito difícil. Você acha que é uma oportunidade, apesar de ser oportunidade, você dá de alcance global para as pessoas um determinado trabalho. É muito mais difícil. Acaba sendo eu trabalho com negativo? Empresas assim que trabalham no presencial e virtualmente. Liderar uma equipe virtualmente é muito mais difícil, muito mais difícil. É como um professor na sala de aula, para você dominar as pessoas, você vai dar aula para um monte de janela fechada, porque as pessoas elas não estão ali. Entendeu? Porque você tem muito estímulo fora. Então, imagina, você está assistindo uma aula, você tem televisão ligada, é o cachorro passando aqui, é o gato subindo em cima de você, é tua mãe querendo perguntar se você vai jantar agora. E qual o equilíbrio disso, Felipe, então? Qual é o equilíbrio para a gente poder chegar a algo que caiba aí, considerando esses pontos aí, contrapontos? Eu acho que é entender que é um caminho sem volta, então não dá para não ser remoto mais. Então, não dá para ser só presencial, você quer dizer, né? Nem dá para ser só remoto também, não dá para ser... Não dá mais para ser só uma coisa ou outra e nós precisamos aprender a lidar com esse novo universo. Assim como nós estamos com o desafio de aprender a nos socializarmos por redes sociais. Será que vale só para alguns perfis de profissional? Eu acho que no exercício da função talvez, mas em viver nesse mundo novo, não.
Então, não tem volta. Eu acredito que esse modelo híbrido, que seja um pouco mais para o presencial, no meu caso, né? Eu estou defendendo minha coisa aqui, que as exceções sejam virtuais. Então, as exceções são virtuais. Então, por exemplo, são casos pontuais. Então, vamos supor que a pessoa mora num outro estado, tem a competência que é insubstituível, tem que ser aquela pessoa, beleza. Então, aí a gente abre exceção para essa pessoa por uma série de razões. Principalmente num país com tantas desigualdades e sem oportunidades de maneira para um país como o nosso, né? Até tem problemas de CLT hoje em dia no home office. Né? Então... Mas eu acho que assim, o presencial nunca vai deixar de existir, porque nós somos presenciais, nós somos a presença. E a presença é o ser inteiro, é o meu corpo presente, é a minha atenção presente, é o contato. No virtual, a gente perde muito do abraço, da troca de energia, nós somos energia. Você acha que a gente perde prazer? Até do Perdemos com certeza, porque veja bem o que é você dar um abraço numa pessoa, sentir a energia dela. Ele fez uma expressão ali que, ó... Não discordo, mas eu prefiro abraçar as pessoas que estão na minha casa do que as pessoas do trabalho. Certo, é um ponto também, é verdade. E acho que 82% das pessoas aqui no Brasil, elas não fazem a leitura desse equilíbrio. Elas acreditam que elas querem 2 ou 3 dias a mais para trabalhar no remoto e menos para trabalhar no presencial. Olhando, a gente está indo para a reta final aqui, né? E eu queria... Como é que vocês imaginam, se pegar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, como é que vocês imaginam que vai ser esse ambiente de trabalho aqui? Eu acho que vai ser 2/3 presencial e 1/3 virtual, porque nós vamos chegar nessa conclusão. A gente está percebendo o seguinte, que uma coisa é o nosso ideal, a outra coisa é o que é possível. O que é possível hoje para se manter sustentável a longo prazo e que seja bom para todos, para que não adoeça os funcionários, as empresas mesmo elas já estão voltando com presencial. E estão abrindo exceções, um dia ou outro, de virtual. Porque é lógico que tem os confortos, mas a gente está percebendo que conforto demais para o ser humano é ruim. Certo. Então, por exemplo, a gente tem dinheiro e tem uma vida muito confortável, vou de carro para tudo quanto é lugar, eu como aqui, ó, só um clique no meu negócio, eu já tenho a comida aqui. Mas veja onde está levando esse conforto todo, a obesidade, a pessoas extremamente sedentárias, aumento de problemas cardíacos, porque o ser humano não foi feito para ser sedentário. Então, às vezes, o que é muito prático não é bom para a vida do ser humano. Então, a gente vai chegar, acho que nesse ponto, a nossa saúde vai dizer, a nossa sobrevivência vai dizer que a exceção é o virtual, o ser humano ainda é analógico. Felipe, você, que até no teu ambiente de trabalho, de uma universidade, como é que você vê daqui a 5 ou 10 anos esse equilíbrio aí? Você concorda com o que a Camille falou do 2/3, 1/3? O que você... Eu acho que tem muitos fatores que influenciam essa visão, mas, sobretudo, as empresas vão dar a palavra final, porque elas detêm esse poder. Então, independente se as pessoas estiverem ou não adaptadas, quererem ou não, a maior parte home office, são as empresas que vão decidir, como já estão decidindo. A minha esperança é enxergar mais formas, através de ferramentas, principalmente de desenvolvimento humano. A tecnologia está aí para trazer mais. Se a gente conseguir trabalhar tecnologia junto com o desenvolvimento de comportamento, mindset e valores humanos, a gente encontra um ponto de equilíbrio para fazer com que essas tecnologias favoreçam essa distância e que a gente não perca tudo que a gente tem para ganhar. Acho que vamos buscar, acho que não tem uma bala de prata, né? Eu mesmo eu participo de alguns conselhos, um deles é completamente digital, com gente espalhada, funciona super bem, com seus prós e contras, e tem outro que a gente trabalha de maneira sempre presencial, sim, onde tem uma troca que é diferente, como você falou. E Bezerra, o que a gente está fazendo aqui é presencial. Essa troca, essa dinâmica, a gente só consegue no presencial. O virtual a gente perde. Agora, mesmo nesse que é presencial, nós temos uma pessoa que mora fora do país, sim, que é um cara excepcional, tem uma experiência, e ele participa sempre em remoto. De vez em quando, ele se junta a nós, porque ele tem que voar para cá. A gente tenta buscar o equilíbrio, né? E a gente tem milhões de pessoas assistindo. E esse é o tal do caminho sem volta que eu me referi, né? A gente está no caminho final aqui. Eu queria, Meire, as pessoas para te encontrarem, a Meire, sim, como é que...
Vai lá na minha rede social, Meire Camia, é M-E-I-R-Y no final, Camia com K. No Instagram tem conteúdo lá. No YouTube são mais de 2.000 vídeos para você sobre comportamento. 2.000 vídeos, tem bastante coisa lá. E o meu site, www.meiricamia.com. Ali você vai encontrar todas as informações sobre palestras empresariais, treinamentos e tudo mais. Meire, lembrando que você comentou que você é de uma família de ilusionistas, né? Minhas palestras são ilustradas com mágica, Seu super pai criativas. foi ilusionista também, né? Isso, a minha família toda é de ilusionista. Muito bom, Então Felipe. a palestra é cheia de surpresa. Felipe, então, para a turma aí, que é teus alunos, teus fãs da IPTV que querem te encontrar, como é que a turma te acha aí e te contata? Pessoal, no @siqueirahoje, que é o meu sobrenome e a palavra hoje, tudo junto, nessa brincadeira de não deixar para amanhã, vocês podem me contatar, me mandar mensagem. E no LinkedIn, Felipe Siqueira, e se der um espaço, FMU me acha com mais facilidade. E aí a gente pode conversar, conectar trabalhos e projetos. Eu super agradeço aqui a Meire, Felipe, a você que está assistindo a gente. Isso aqui é o ponto e contraponto, ou seja, aqui, muito obrigado pelos pontos de vista diferentes, para a gente mostrar que nesse Brasilzão aqui, né, a gente tem espaço para a gente discordar, ter opiniões diferentes. E tem solução para tudo, né? E de repente construir juntos, né? Acho que essa é a maneira que a gente tem para o caminho. O papo de hoje foi home office, a nova forma de trabalho. E a gente fica aqui, a nossa reflexão, né? Que a gente acaba aqui, não tem uma conclusão, acho que tem caminhos, a gente tem que construir, mas para que serve, afinal, um escritório, né? Acho que a história ainda está sendo escrita, né? Obrigado, pessoal. Até a próxima semana. Valeu.